Olá, bom dia, graça e paz. Que a paz do nosso Deus seja sobre ti e o teu lar, em nome de Jesus. Amém. Hoje aqui de volta em mais uma oração da manhã. A nossa leitura bíblica de hoje vai ser o capítulo, de número 8 e número 9 de 2 Samuel. Amém? Fica conosco, pega a tua Bíblia e se prepara, entrega o teu coração para o Senhor Jesus, que a bênção vem. E outra coisa, gente, prepara-te, Jesus está voltando, amém? O título do capítulo de número 8 de 2 Samuel diz: Diversas vitórias de Davi. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, Jesus misericórdia, e os sujeitou, e Davi tomou a Metegueamá das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deitar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagaram tributos. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zoba, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou de Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobar. Porém, Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servo de Davi e lhes pagaram tributo. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotá, cidade de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todos os exércitos de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Adabelezer e por havê-lo ferido, porque Adabelezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, do filho de Amon, dos filisteus, da Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Zoeb, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, Dezoito. Meu Deus, tem uns nomezinhos aqui, gente, que a minha língua quase dá nó para falar, né? 18.000. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições. E todos os adomitas ficaram por servo de Davi
e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Glória a Deus. Reinou, pois, Davi sobre todo o Israel, e Davi fazia de direito e justiça todo o seu povo. Todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilud, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdote Serraias e escrivão. E Benaia, filho de Joaiba, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus sinistros. Você não leu errado aí, não? Lê o seu aí que eu tentei. Aqui eram... Lê o 18. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. A bondade de Davi para com os filhos de Jonas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonas? Aqui, gente, já estamos no capítulo de número 9, tá bom? Obrigado. Que Davi, né, e tem como título, o capítulo de número 9, tem como título Davi e o filho de Jonatas. Jonatas, para quem não lembra ou não sabe, é o filho do rei Saul, que era muito amigo de Davi e ajudou ele a se livrar da cilada de Saul algumas vezes, né? Repete para mim o início do número 9. Ah, tá. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamavam-no que viesse a Davi. Perguntou-lhes o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado e de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhes o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amei, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Mequias, filho de Amiel, de Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhes Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui seu servo. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um pão morto, tal como eu? Não é cão, não? Lê de novo aí o 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhares para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho do Senhor.
trabalhar-lhes-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu Senhor te tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, sempre comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos, não tinha pouquinho, 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi com um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Gente, aí a gente lembra que como é gostoso ter, né, o temor de Deus e o amor pelo seu próximo, honrar a sua palavra e o amor verdadeiro, porque se Davi não amasse muito a Jonatas, né, como irmão, como lá no início fala, né, que ele era um irmão de alma e amava ele de alma, né, os dois, ambos, né, porque Jonatas muitas vezes, né, ajudou, né, chegou a tentar aconselhar seu pai, né, que não deu certo, mas aí avisava para Davi, enfim. E Davi não esqueceu disso. Olha o tamanho realmente do amor, a fidelidade, porque depois de tudo que ele passou, né, ele nunca teve o desejo de matar nem a Saul e nem a Jonatas. Pelo contrário, quando Saul foi morto, que chegou aquele guerreiro com a cabeça dele dizendo que tinha sido ele que tinha matado, né? Mentindo, achando que ia ser, talvez, nos dias de hoje falaria promovido, né? Davi ficou revoltado com aquilo e o matou, porque tinha matado. Acreditou, né, no que ele estava dizendo, que ele tinha realmente matado a Saul, o ungido de Deus. Isso é uma história assim que me agrada muito, que me edifica, que me comove, me emociona muito, a ver que no meio de guerra, no meio de tantas traições, no meio de tanta coisa assim, tinha gente ungido por Deus e que respeitava a palavra do Senhor, que buscava realmente fazer o querer de Deus. É o que fazia Davi diferente, é o que fazia Davi crescer. Como nesse capítulo que a gente leu hoje, dá para ver o quanto ele ia crescendo, a cada dia que passava, ele ia se estabelecendo cada vez mais. E assim, ele era realmente grandemente abençoado por Deus. E é isso que eu profetizo para a tua vida, que tu seja grandemente abençoado por Deus, grandemente, poderosamente guiado, direcionado por Deus. Amém? Fica com Deus e até amanhã, na nossa próxima oração da manhã. Aproveita, gente, se você não é inscrito ou não é inscrita no canal, se inscreve aí e dá essa força pra gente. Aperta aquele sininho que tem aí, para quando eu postar um novo vídeo, o YouTube te avisar, tá bom? Dá aquele likezão aí e fica com a gente assim, no pensamento, para amanhã você não esquecer, tá bom? Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã.